se há uma incompatibilidade, que é verdadeiramente incompatibilidade, tem que deixar de existir a incompatibilidade. Se ela deixar de existir, não há incompatibilidade. Se continuar a existir, há incompatibilidade. Meus caros, venho falar-vos hoje das 3 maiores broncas, 3,5, do momento. 3 broncas que me indicam que Costa há muito perdeu o pé neste seu governo. Há muito não controla sequer os principais atores desta ópera bufa, deste circo pobre que se chama o Governo de Portugal. O Chega fez hoje uma denúncia, uma participação ao Ministério Público junto do Tribunal Constitucional e ao Tribunal Constitucional para avançar com o processo de averiguações habitual neste tipo de casos, que leva à admissão forçada, digamos assim, judicial, do cargo de Ministro da Saúde. Se não houver demissão com isto, esta lei morre hoje. O primeiro é sobre o novo Ministro da Saúde, cuja mulher, como eu direi, é bastonária da Ordem dos Nutricionistas e, portanto, não podia ser. Ora, Costa tinha que saber isto, tinha que se ter inteirado desta situação, porque ela é completamente irregular, é incompatível. O Ministro não pode ser casado com uma bastonária, seja do que for, que tenha a ver com a saúde. Portanto, temos aqui uma primeira desconformidade de que Costa não tinha conhecimento pelos vistos e que Pizarro também não teve o cuidado de lhe lembrar. Ao vir a público esta bronca, a única coisa que Costa tinha a fazer era voltar atrás, esquecer Pizarro e nomear outro para Ministro da Saúde. Mas não foi isso que ele fez. Como sempre, tentou proteger os seus e tentou arranjar ali uns parceiros, dar a volta à questão para ver se o Ministro podia ser Ministro, apesar de não poder ser Ministro e continuar casado com a bastonária dos nutricionistas, o que não pode realmente acontecer. Mas não estava ainda este caso completamente esclarecido. Nova bronca, e esta muito maior, envolve o novo Ministro da Saúde, Pizarro. A nova bronca é que ele é, para além de casado com uma bastonária da área da saúde, ele é também proprietário de uma empresa de consultadoria na área, justamente, imagine, da saúde. Ora, isso é que não pode mesmo acontecer. O Ministro está obrigado à exclusividade do cargo, não pode ter outros cargos, sejam eles quais forem, muito menos cargos que colidem com a sua própria ação no âmbito da saúde. Portanto, qualquer criança tinha a obrigação de saber que não poderia ser Ministro da Saúde se ao mesmo tempo tivesse uma empresa ligada à área da saúde. Pois é, mas Manuel Pizarro, o novo Ministro da Saúde, não sabia. Não sabia o que qualquer criança sabe. Portanto, das duas, uma. Ou ele pensava que a comunicação social não iria descobrir isto, ou então, como direi, ele não pensa mesmo em coisa nenhuma. E temos aqui um caso de estudo de um Ministro que não tem a mínima consciência do que são as funções de um Ministro. É claro que sempre se ouviu dizer que ele estava a extinguir a empresa, mas para extinguir a empresa é preciso vender a sede. Bom, não sei se ele consegue vender a sede de um dia para o outro, mas o mal já estava feito anteriormente a isto. Essa desculpa não pega. Aquele já tomou posse e no momento em que tomou posse, ele não podia ter tomado posse pelas duas razões invocadas, pelo caso da mulher e pelo caso da empresa de consultadoria na saúde. Primeiro, a mulher tinha que se desenvencilhar do seu estatuto de bastonária, ou então ele tinha que se desenvencilhar da mulher e, ao mesmo tempo, ele tinha que se desenvencilhar da empresa de consultadoria que lhe deu muito dinheiro enquanto foi vereador da Câmara Municipal do Porto. Porque, por estranha coincidência, a partir do momento em que ele deixou de ser vereador nessa Câmara Municipal, a empresa deixou de dar dinheiro, deixou de faturar. Vá-se lá saber porquê. É realmente mais uma coincidência socialista que ninguém consegue explicar. As empresas dos socialistas só dão milhões enquanto esses socialistas detiverem o poder. A partir daí, como que por milagre, as empresas deixam de faturar. E passam a valer pouco mais do que zero.
Como se estas duas broncas não fossem suficientes, na mesma semana vem uma terceira e seguidamente uma quarta, já agora, com um anexo. A terceira é a da aquisição de 50 viaturas BMW para a TAP, no valor de 3 milhões de euros. E vem a CEO dizer, como é o cara de pau, que é para poupar dinheiro. Deixa da cá. Não, senhora Presidente do Conselho de Administração da empresa que já nos levou 3,2 mil milhões de euros e que vai voltar a ser privatizada, porventura, por 1/5 do seu valor, como é hábito. Portanto, foi dinheiro deitado à rua. Não, senhora Administradora, para poupar dinheiro não se comprariam 50 BMWs por 3 milhões. Para poupar dinheiro, não se compraria nenhum BMW por nenhum milhão. E aí sim, aí se pouparia dinheiro e que eu saiba, qualquer administrador da TAP deve ter o seu carrinho. Não estou a ver a andar de bicicleta ou de trotinete elétrica pelas ruas de Lisboa. Se eles têm carro, o que é que os impede de se deslocarem no seu próprio carrinho, como fazem, por exemplo, os professores, que ganham 1/100º do que ganham esses administradores, que são colocados a 300 km da sua residência e, se quiserem deslocar, têm que o fazer na sua própria viatura. Também são funcionários públicos, não sei se sabe. Mas foi isso que acabou por acontecer. Dado o braço social a que se associou toda a comunicação social ávida de vender e percebeu que estava aqui uma mina, uma notícia daquelas que dá milhões, porque ainda as há. As racadas deste governo, as loucuras ou a ignorância deste primeiro-ministro são tais que ele deixa que de vez em quando apareçam notícias destas, escândalos de bradar aos céus. E então toda a comunicação social se associou, agarrou nesta mega bronca em tempos em que nós já injetámos um tesouro incalculável numa empresa que vai valer 1/5 ou 1/6 daquilo que nós já lá metemos, graças ao ministro tresloucado chamado Pedro Nuno Maserati, que foi até já desautorizado por Costa, depois de mais uma recada, mais uma bronca, em que decidiu durante um fim de semana em que o seu patrão estava fora, decidiu publicar em Diário da República que o aeroporto já estava adjudicado, estava decidido, estava tudo preto no branco, finalmente temos a avançar. Mas na madrugada seguinte foi obrigado a recuar, fazendo uma das mais tristes figuras que eu ao longo dos meus 62 anos alguma vez vi na política portuguesa. Mas é claro que esta gente não tem vergonha nenhuma na cara e, portanto, Pedro Nuno Maserati submeteu-se àquela humilhação em frente às câmaras de dizer ao povo que se enganou. Não disse porque é que se enganou. Não disse se foi a medicação trocada, se foi uma alucinação que teve após alguma festa ou reunião social, se foi uma quebra de tensão ou se ficou fora de si ao ver um risco na porta do seu Maserati. A verdade é que ele teve que dar o dito por não dito, fazendo aquela triste e lamentável figura, mas isso não resolveu o problema do aeroporto e nem esse problema será resolvido nas próximas décadas. Andamos a falar nisto há 50 e tal anos e daqui a 50 e tal anos continuaremos a falar nisto pela simples razão de que a União Europeia já não dá dinheiro para aeroportos, como também não dá dinheiro para a ferrovia, nem dá dinheiro para as estradas, simplesmente porque percebeu que qualquer milhãozito que nos seja direcionado para os transportes, ele desaparece como que por magia e as coisas ficam por fazer ou ficam a 1/10 do que deviam ter ficado. E como a Europa já não dá, quem tem que fazer o aeroporto será a própria concessionária. Vivemos praticamente num país como o Burundi, em que quem faz as obras públicas são os privados, porque o Estado nunca tem dinheiro para coisíssima nenhuma. É claro que no final as obras ficarão ao triplo do preço, porque vai ter que se pagar aos privados que as fizeram e com juros. Mas é claro também que quem paga isto acabam por ser os utilizadores e, portanto, o Estado, nesta visão socratiana, consegue ter as obras feitas e não paga por elas. Uma chico espertice que se funcionasse era bom. Quem pagaria era o utilizador, o princípio do utilizador-pagador, que acontece aqui, por exemplo, nas autoestradas do interior.
Simplesmente acontece que nas autoestradas do interior elas nunca se pagarão porque não passam lá carros nenhuns, muito menos em quantidade suficiente para que ela fosse sustentável e, portanto, quem tem que acabar por pagar tudo é novamente o Estado, ou seja, somos novamente todos nós, os que passamos nas autoestradas, os que usamos a TAP e aqueles que não fazem uma coisa nem outra, que é a maioria da população portuguesa. Ora, o brado foi de tal ordem que a senhora administradora, presidente do Conselho de Administração, ou CEO, como queiram, foi forçada a recuar. Ora, eu sobre este ponto quero apenas relembrar o seguinte. Quando a comunicação social, que foi mantida por este governo, ou melhor, pelo anterior, com 15 milhões de euros por uma ou duas vezes, quando ela quer dar eco às broncas que existem e que são provocadas por este governo, não há dúvida que há respaldo por parte da população. Ou seja, a população indigna-se. As redes sociais são realmente muito importantes, mas também é preciso que a comunicação social dê eco às maiores broncas, pelo menos às maiores, que este governo praticamente todas as semanas cria, inventa. E eu noto que a comunicação social tem estado cada vez mais atenta e mais crítica relativamente a estas e outras broncas, coisa que há muitos anos não acontecia. A comunicação social estava, e ainda está na sua maioria, completamente capturada pelo poder socialista. No entanto, vamos vendo estes laivos de esperança, estas luzinhas ao fundo do túnel que nos dão a indicação que calma lá, porque parece que alguma coisa está a mudar e a mudar para melhor. Ou seja, parece que finalmente a comunicação social está a sair da sua idade das trevas, que durou 5 ou 6 anos, e está a começar a apontar os problemas deste governo. E eles são tantos e são de tal gravidade que realmente só uma comunicação social completamente cega ou capturada pelo socialismo poderia alguma vez ignorar. Ainda bem que está a acordar a comunicação social, porque este país precisa urgentemente de criar um novo espírito crítico para combater o pensamento único socialista que se implantou neste país. Um grande abraço.